sente a vibração. Na Rádio Empreendedora é pura emoção. Pronto pra mudar sua história. Comente Flow 360 é vitória. Oportunidades chegam sem avisar. Deixa o medo para trás e comece a brilhar. Sua jornada hoje vai começar. Com força e coragem nada vai te parar. Mente Flow 360, transforme sua vida. O mundo é seu, a estrada é infinita. Acredite em você, no seu potencial. Na Rádio Empreendedora seu sonho é real. Cada passo dado é um aprendizado. Mentorias que te deixam capacitado. Essa rádio é seu guia e motivação. Comente Flow 360, sinta a evolução. Conexões feitas pelo ar. Empreendedores prontos pra viralizar. Deixa o Flow tomar conta da sua vibração. Sintonize aqui e siga a sua paixão. Mente Flow 360, transforme sua vida. O mundo é seu, a estrada é infinita. Acredite em você, no seu potencial. Na Rádio Empreendedora seu sonho é real. Conexões feitas pelo ar. Empreendedores prontos pra viralizar. Deixa o Flow tomar conta da sua vibração. Sintonize aqui e siga a sua paixão. Mente Flow 360, transforme sua vida. O mundo é seu, a estrada é infinita. Acredite em você, no seu potencial. Na Rádio Empreendedora seu sonho é real. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está na Rádio Empreendedora, um espaço onde palavras não existem apenas para serem ouvidas, mas para despertarem algo dentro de você. Eu sou Edmilson Silva, Master Coach, terapeuta ressignificador e criador do Mente Flow 360. Mente Flow 360, reflexões para uma vida melhor. Toca, desperta, move. Antes de começarmos, eu quero que você reflita sobre uma pergunta simples. Há quanto tempo você não confia verdadeiramente em si mesmo? Não estou falando da confiança que você demonstra para os outros, nem daquela imagem de força que muitas vezes precisa sustentar no dia a dia. Estou falando daquela confiança silenciosa que existe quando você faz uma promessa para si mesmo e acredita que vai cumprir. Porque existe uma diferença muito grande entre não conseguir algo e não confiar mais na própria palavra. E talvez essa seja uma das dores mais silenciosas que alguém pode carregar. Nos programas anteriores, nós falamos sobre procrastinação emocional. Falamos sobre os mecanismos de proteção que surgem depois das dores, das frustrações e das experiências que marcaram a nossa história. Mas hoje eu quero aprofundar ainda mais essa conversa, porque existe algo que normalmente acontece depois de anos adiando decisões, abandonando projetos ou deixando para depois aquilo que realmente importa. A confiança começa a enfraquecer, não de uma vez, não de forma repentina, mas aos poucos. Você diz, amanhã eu começo, e não começa. Promete, agora vai ser diferente, e volta ao mesmo padrão. Decide mudar, mas não sustenta o movimento, e sem perceber, cada promessa não cumprida deixa uma marca. Até que chega um momento em que a dúvida deixa de estar nos desafios da vida e passa a estar dentro de você. Porque a pergunta já não é, será que eu consigo? A pergunta passa a ser, será que eu vou conseguir sustentar? E talvez essa seja exatamente a reflexão que você precisa fazer hoje.
Porque ninguém constrói uma vida sólida sem construir primeiro a confiança em si mesmo. Então desacelera, diminui as distrações e permita-se estar presente, porque o que você vai ouvir agora não é apenas sobre confiança, é sobre a relação que você construiu com a sua própria palavra. Agora sim, vem comigo para mais um episódio do Mente Flow 360. Reflexão 1. Toda promessa não cumprida deixa uma marca. Existe uma coisa que poucas pessoas percebem. A confiança não é construída apenas através de grandes conquistas. Ela também é construída através de pequenos compromissos, pequenas decisões, pequenas promessas, pequenas atitudes repetidas ao longo do tempo. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas não conseguem entender por que deixaram de confiar em si mesmas. Porque não aconteceu em um único dia. Não foi um grande fracasso. Não foi apenas uma experiência difícil. Foi algo muito mais silencioso. Aconteceu aos poucos. Cada vez que você disse, depois eu faço, e não fez. Cada vez que você prometeu, agora eu vou mudar, e voltou ao mesmo comportamento. Cada vez que decidiu começar e abandonou no meio do caminho. Pode parecer pouco, mas sua mente registra, seu emocional registra, sua identidade registra, porque toda promessa não cumprida deixa uma marca. E o problema não está apenas na tarefa que você ficou para depois. O problema está na mensagem que você envia para si mesmo. Uma mensagem silenciosa que diz: talvez eu não consiga, talvez eu não sustente, talvez eu não possa confiar totalmente em mim. E quanto mais vezes isso acontece, mais essa narrativa interna ganha força. Até que um dia você percebe algo estranho. Você continua sonhando, continua planejando, continua desejando crescer, mas já não sente a mesma certeza de antes, porque existe uma diferença entre querer mudar e acreditar que vai sustentar essa mudança. E talvez seja exatamente aí que muitas pessoas travam, não por falta de capacidade, não por falta de inteligência, não por falta de motivação e ativação, mas porque perderam a confiança na própria palavra. E quando isso acontece, até os objetivos mais simples parecem mais difíceis, porque a luta deixa de ser apenas contra o desafio. A luta passa a ser contra a dúvida interna. Agora pensa comigo, quantas promessas você já fez para si mesmo nos últimos anos? Quantas realmente foram honradas? E não estou fazendo essa pergunta para gerar culpa, estou fazendo para gerar consciência, porque culpa paralisa, mas consciência transforma. E talvez a verdadeira mudança não comece quando você cria uma nova meta. Talvez ela comece quando você decide voltar a honrar os compromissos que faz consigo mesmo. Porque toda promessa não cumprida deixa uma marca, mas toda promessa cumprida também. E talvez, a partir de hoje, você comece a reconstruir marcas diferentes dentro de si. Reflexão 2. A confiança não desaparece de uma vez, ela se desgasta aos poucos. Quando pensamos em confiança, normalmente imaginamos algo que se perde de forma repentina. Uma grande decepção, um fracasso marcante, uma experiência difícil. Mas quando falamos da confiança que temos em nós mesmos, quase nunca é assim. Ela não se desaparece de uma vez, ela se desgasta aos poucos, em pequenas concessões, em pequenas desistências, em pequenas promessas que fazemos para nós mesmos e não cumprimos. Porque cada vez que você decide algo importante e não sustenta, uma pequena parte da sua confiança é afetada. Não de forma dramática, mas de forma silenciosa. E justamente por ser silencioso, muitas vezes passa desapercebido. Até que chega um momento em que você começa a duvidar de si antes mesmo de tentar. Percebe? Você ainda deseja crescer, ainda deseja mudar, ainda deseja avançar, mas existe uma voz interna que pergunta: será que dessa vez vai ser diferente? E essa dúvida não nasceu hoje.
ela foi construída ao longo do tempo, foi alimentada por experiências repetidas. Por isso, muitas pessoas confundem falta de confiança com falta de capacidade, mas são coisas diferentes. Capacidade é o que você pode fazer. Confiança é o quanto você acredita que conseguirá sustentar aquilo que decidiu fazer. E talvez seja exatamente essa a questão. Você não perdeu sua capacidade, você apenas enfraqueceu a confiança na própria palavra. A boa notícia? Tudo aquilo que pode ser desgastado também pode ser reconstruído. Mas a reconstrução não começa em grandes promessas. Ela começa em pequenos compromissos cumpridos, porque confiança não volta quando você promete mais. Ela volta quando você honra o que promete. E talvez essa seja uma das reflexões mais importantes desse programa. Reflexão 3. Você começou a duvidar de si porque parou de acreditar na sua própria palavra. Existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer a si mesmas. Quando foi a última vez que você confiou plenamente em uma decisão que tomou? Não uma decisão para os outros, uma decisão para você. Porque existe algo muito importante que acontece quando repetimos promessas que não cumprimos. Nós começamos a enfraquecer o valor da nossa própria palavra e talvez essa seja uma das perdas mais silenciosas que alguém pode viver. Porque quando a confiança enfraquece, a dúvida ocupa espaço. Você decide algo importante, mas já não sente a mesma convicção. Você cria um plano, mas uma parte sua já questiona se vai dar certo, se vai sustentar. Você começa um novo ciclo, mas existe uma voz interna que pergunta: será que dessa vez vai durar? E aos poucos, a pessoa deixa de duvidar apenas dos resultados e começa a duvidar de si mesma. Mas perceba uma coisa: você não começou a duvidar de si porque é incapaz. Você começou a duvidar de si porque deixou de acreditar completamente na própria palavra. E isso muda tudo, porque quando entendemos a origem do problema, também começamos a enxergar a possibilidade da solução. Talvez o que esteja faltando na sua vida hoje não seja mais conhecimento, não seja mais informação, não seja mais motivação e ativação. Talvez esteja faltando reconstruir uma relação que foi se desgastando ao longo do tempo. A relação entre aquilo que você decide e aquilo que você faz. Porque toda vez que ação e decisão caminham juntas, a confiança cresce. E toda vez que elas se afastam, a confiança enfraquece. Por isso, talvez a grande pergunta não seja: como voltar a confiar em mim? Talvez a pergunta correta seja: qual pequeno compromisso eu estou disposto a honrar a partir de agora? Porque é aí que a reconstrução começa. Não em grandes promessas, mas em pequenas evidências, pequenas provas que você entrega para si mesmo, mostrando que sua palavra ainda tem valor. E talvez esse seja o momento em que você começa a perceber: a confiança que você procura não está perdida, ela está esperando ser reconstruída. A partir desse momento, você será conduzido por uma travessia sonora inspirada no tema da próxima reflexão. A confiança volta quando a coerência reaparece. Uma composição criada para desacelerar a mente, acalmar o excesso de cobrança e abrir espaço para uma nova relação consigo mesmo. Se puder, feche os olhos por alguns instantes, respire profundamente e permita que a música continue essa conversa em lugares onde as palavras já não cumpriram mais o seu papel. Eu vejo você lá, com seu jeito de não querer, a cabeça em outro lugar, o corpo a estremecer,
um nó no peito a doer e a gente sem saber, mas a vida segue, a vida segue. A confiança volta quando a coerência aparece. A confiança volta quando a coerência aparece. A confiança volta. É a verdade que te aquece. Você fala uma coisa, faz outra diferente. Parece uma brisa que engana a gente. Um jogo de mente totalmente ausente. Mas a vida segue. A vida segue. A confiança volta quando a coerência reaparece. A confiança volta quando a coerência reaparece. A confiança volta. É a verdade que te aquece. Reflexão 4. A confiança volta quando a coerência reaparece. Depois de tudo que conversamos até aqui, talvez exista uma pergunta surgindo dentro de você. Como eu reconstruo a confiança que perdi em mim mesmo? A resposta pode ser mais simples do que parece. A confiança volta quando a coerência reaparece, porque foi a incoerência repetida que desgastou essa confiança. Foi a distância entre o que você decidia e o que realmente fazia. Por isso, a reconstrução não começa em grandes mudanças, começa em pequenas evidências, pequenos compromissos cumpridos, pequenas decisões honradas, pequenas atitudes alinhadas com aquilo que você diz que é importante. Porque sua mente observa, seu emocional observa e aos poucos vai registrando uma nova mensagem. Talvez eu possa voltar a confiar em mim. Percebe? A confiança não retorna quando você faz uma promessa grandiosa. Ela retorna quando você cumpre aquilo que prometeu, mesmo que seja algo simples, porque coerência gera credibilidade. E isso vale também para a relação que você tem consigo mesmo. Talvez durante muito tempo você tenha tentado mudar através da pressão, da cobrança, da exigência. Mas a confiança não cresce no ambiente da punição constante. Ela cresce no ambiente da consciência e consistência. Quando você aprende a fazer acordos realistas consigo, quando aprende a respeitar seus processos, quando para de exigir perfeição e começa a valorizar progresso. E talvez seja exatamente isso que sua vida esteja pedindo agora. Menos promessas grandiosas, mais coerência diária, menos discursos internos, mais atitudes alinhadas. Porque toda vez que você honra a própria palavra, uma parte da confiança retorna. E toda vez que essa confiança retorna, você aproxima novamente da pessoa que sabe que pode ser. Talvez não aconteça da noite para o dia, mas acontece. Um passo de cada vez, uma decisão de cada vez, uma evidência de cada vez. E talvez a reconstrução da sua confiança já tenha começado no momento em que você decidiu olhar para tudo isso com muita honestidade. Reflexão 5. O primeiro compromisso que você precisa honrar é com você mesmo. Depois de tudo que conversamos hoje, talvez exista uma conclusão muito simples, mas extremamente poderosa. A confiança que você procura não está fora de você. Ela não está em um curso, não está em um livro, não está em uma nova estratégia. A confiança que você procura começa a voltar quando você aprende a honrar a própria palavra. Porque durante muito tempo,
Talvez você tenha esperado sentir mais confiança para agir, quando na verdade a confiança nasce da ação, nasce quando você decide algo e cumpre, mesmo que seja pequeno, mesmo que ninguém veja, mesmo que pareça insignificante. Porque toda vez que você honra um compromisso consigo mesmo, você envia uma mensagem para dentro de si: minha palavra tem valor. E talvez seja exatamente isso que você precise reconstruir agora. Não a capacidade, não o potencial, mas a relação que existe entre aquilo que você decide e aquilo que você faz. Por isso, antes de terminar esse programa, eu quero deixar uma reflexão para você. Qual é o primeiro compromisso que você precisa honrar consigo mesmo? Não amanhã, não na próxima semana, mas hoje. Talvez seja uma decisão simples, talvez seja finalizar algo que vem adiando, talvez seja iniciar algo que vem evitando, talvez seja apenas parar de negociar com aquilo que você já sabe que precisa fazer. Porque toda transformação verdadeira começa quando alguém para de esperar uma vida diferente e começa a agir de forma diferente. Um passo, uma decisão, uma evidência de cada vez, e quando você faz isso, a confiança começa a voltar. Se essa reflexão fez sentido para você, continue essa caminhada comigo através do MenteFlow360 lá no Instagram, @MenteFlow360 ou no @edmilsonsilva.oficial. E para você que deseja manter o contato direto com reflexões rápidas e profundas, acompanhe também o MenteFlow 360 Pílulas Clareza Mental, disponível no Spotify e na Amazon Music. Reflexões de até 3 minutos para fortalecer clareza mental, consciência emocional, direção, presença e desenvolvimento humano consciente. Porque às vezes, uma única reflexão no momento certo pode mudar completamente a direção de um dia. E se em algum momento você sentir que precisa aprofundar esse processo, organizar emoções, fortalecer sua confiança interna e construir uma nova direção para a sua vida, você pode entrar em contato diretamente comigo no WhatsApp 11 97673 7623, e-mail menteflow360@gmail.com. Eu sou Edmilson Silva e foi uma honra caminhar com você em mais um episódio do MenteFlow 360. MenteFlow 360, reflexões para uma vida melhor. Toca, desperta, move. Rádio Empreendedora, a voz que desperta a sua melhor versão. Mente gira o mundo, ciclo sem fim. Pensamentos claros, futuro em mim. Edmilson Silva, guia e farol. Na estrada do saber, sob o mesmo sol. MenteFlow 360. Expande o espírito, alma que tenta. A jornada segue pra quem acredita. Transforme sua mente, eleve sua vida. Coach da mudança, palavras leves. Terapeuta que mexe nas camadas breves. Reescreva o roteiro, faça sua meta. No horizonte amplo, a visão completa. MenteFlow 360. Expande o espírito, alma que tenta. A jornada segue pra quem acredita. Transforme sua mente, eleve sua vida. Cada passo calma, cada passo razão. Tudo que aprende vira construção. Do ciclo ao voo, do chão além. Com a mente aberta só você tem. MenteFlow 360. Expande o espírito, alma que tenta. A jornada segue pra quem acredita. Transforme sua mente, eleve sua vida.